Pessoal, agora nós vamos falar sobre termometria. Nós falamos mais cedo sobre termologia. A termometria é o estudos voltados para a medida de temperatura. Quando a gente fala de temperatura, qual que é o dispositivo que nós vamos usar para medir? Nós vamos usar o termômetro. Então, o termômetro, ele é o dispositivo que mede a temperatura, é o dispositivo confiável. Então, a gente vai estudar as escalas termométricas. As escalas termométricas, nós vamos ter três em questão, que são as três principais. A primeira escala é a escala Celsius, a escala que nós usamos aqui no Brasil. A segunda escala é a escala Fahrenheit, que são as escalas que são usadas em países ingleses geralmente. E o último, a escala Kelvin, que é usada em experimentos científicos. E essa escala, a escala Kelvin, ela é a escala do zero absoluto, porque o zero absoluto dela, o zero Kelvin, a energia cinética não vai ter nenhuma, vai ser igual a zero, ou seja, as moléculas delas vão estar completamente paradas, não vai ter nenhum movimento. Agora, eu tenho essas medidas, o que eu usei aqui nessas medidas? Nós vamos usar como referência a água. Então, aqui no 0,32 Fahrenheit, 273 Kelvin, nós vamos falar que ela é o ponto de fusão da água. Aí, os 100 Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvin, nós vamos falar que é o ponto de ebulição da água. Então, nós vamos montar essas escalas, é a relação entre essas três escalas que são as escalas principais. Então, como é que eu vou montar essa escala? Eu vou pegar primeiro a escala Celsius para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou pegar primeiro essa parte menor aqui, ó. Quando eu vou montar a escala, eu vou pegar a diferença entre temperatura Celsius e zero. Esse aqui é um T e um C minúsculo que vai representar a temperatura Celsius. Então, eu vou pegar a diferença entre eles dois. Quando eu falo de diferença, eu estou falando de subtração. Então, a temperatura Celsius menos zero. Tudo isso dividido. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar na minha escala e eu vou pegar o maior lado. Eu peguei o menor, agora eu vou pegar o maior. Então, eu vou pegar aqui, ó, a diferença entre 100 e 0. A diferença entre 100 e 0 é igual a 100 menos 0. Ok, acabei de montar a escala Celsius. Eu vou fazer exatamente o mesmo processo para a escala Fahrenheit. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, igual, porque nós estamos montando uma relação entre elas, e vou fazer o mesmo processo. Menor dividido pelo maior. Então, eu vou pegar, ó, o menor ali é TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido por 212 menos 32. Ok, já montei a escala Fahrenheit. Agora eu vou montar a escala Kelvin. Então, novamente, eu vou igualar aqui, ó, e repetir o mesmo processo. Menor e maior. Então, ó, temperatura Kelvin, menos 273 dividido por 373 menos 273. Ok, as minhas escalas eu já montei. O que eu vou fazer com elas agora? Eu vou somente simplificar. Então, ó, qualquer número menos zero é ele mesmo. Então, temperatura Celsius menos zero é temperatura Celsius. 100 menos zero é 100. A mesma coisa eu vou fazer para o restante. Temperatura Fahrenheit, que é o TF, é um valor que eu não conheço. Então, eu vou simplesmente repetir ele. Menos 32 dividido por 212 menos 32 vai dar 180. Igual, novamente, temperatura Kelvin eu não conheço. Então, eu vou somente repetir. Menos 273 dividido por 373 menos 273 vai ser igual a 100.
Agora, eu tenho uma observação aqui. Todos esses denominadores, eles têm um divisor comum, que é o 20. Então, eu vou simplificar mais ainda as minhas escalas. Dividido todos os denominadores por 20, vai ficar a temperatura Celsius, dividido 100 dividido por 20 é 5, igual a temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9, que é 180 dividido por 20, igual a temperatura Kelvin menos 273, dividido também por 5, que é 100 dividido por 20. E chegamos então nas nossas escalas termométricas. Essas são as escalas que nós vamos usar para converter uma temperatura para outra. Agora nós vamos fazer um exemplo em relação a essas escalas. Agora que nós já fizemos as nossas relações termométricas, agora nós vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor como que funcionam essas relações. Eu coloquei aqui como exemplo 10 graus Celsius para Fahrenheit. Então eu quero converter o grau de 10 graus Celsius para Fahrenheit. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou analisar quais são as escalas em questão. As duas escalas que eu tenho aqui é a Celsius e a escala Fahrenheit. Então eu vou aqui na minha relação termométrica e eu vou pegar essas duas escalas. Qual que é a escala Celsius? É TC sobre 5, certo? Então eu vou reescrevê-las aqui, ó. Temperatura Celsius sobre 5 igual. Qual que é a outra escala na questão? É a Fahrenheit. Então, eu vou pegar aqui, ó, temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok, agora que eu peguei as duas escalas em questão, eu vou observar o que a questão está me pedindo. Ela quer que eu pegue esse 10 graus Celsius e transforme ele para Fahrenheit. Então, esse temperatura Celsius aqui, ele já me deu. Ele quer descobrir 10 graus Celsius. Então, esse temperatura Celsius vai ficar 10 graus Celsius. O restante, eu vou repetir. Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aqui você tem duas opções. Você pode multiplicar cruzado ou você pode simplificar aqui, ó, 10 dividido por 5. A questão é que às vezes você pode ter o risco de dar um número decimal. Aqui ele vai dar exato, mas às vezes ele pode dar decimal. Mas aí você escolhe qual que fica melhor e mais fácil para você fazer. Eu vou fazer cruzado, que geralmente é o que a gente faz aqui. Então, ó, 5 vezes temperatura Fahrenheit é 5 vezes temperatura Fahrenheit. Se eu multipliquei por esse, eu também tenho que multiplicar por menos 32. Menos, eu vou repetir, 32 vezes 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15, mais 1 vai dar 16. Então, 5 vezes 32, o menos eu repeti, e 32 vezes 5 vai ser 160. Agora, eu vou multiplicar o outro lado. Então, ó, 10 vezes 9 vai ser 90. Agora, eu tenho que isolar a minha temperatura Fahrenheit. Eu tenho que iniciar pelo que está somando ou subtraindo. Eu tenho um 160 aqui, ó, que está subtraindo. Eu vou jogar ele lá para o outro lado com o oposto dele. Se ele está subtraindo, eu vou jogar ele lá para o outro lado somando. Então, 5 vezes a temperatura Fahrenheit é igual a 90 mais 160. 5 vezes a temperatura Fahrenheit é igual a 250. Tudo que está multiplicando aqui, ó, ele vai para o outro lado como o inverso. Se ele está multiplicando, ele vai lá passar lá para o outro lado dividindo. Então, a temperatura Fahrenheit vai ser igual a 250 dividido por 5. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 50. 50 é o quê? 50 graus Fahrenheit. Essa é a unidade de medida da temperatura em Fahrenheit. Se fosse em Kelvin, tinha que colocar o K, e se fosse em graus Celsius, teria que colocar
o grau Celsius na frente.